Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de conhecer a confiança do consumidor. E conta aí pra gente como é que tá a sua confiança. Você tá se sentindo aí confiante para consumir nesses últimos tempos? Como é que tá a sua percepção em relação à renda, tudo isso, a crédito? Conta aí pra gente nos comentários que o Diego já tá lá na redação pescando tudo. Além disso, a gente vai atualizar a tarifa fatal, porque parece que Trump laranjão tá amarelando de novo, e a gente vai trazer aí os novos desdobramentos desse Game of Trumps. Além disso, a gente vai tentar chegar no giro de mercado. Será que a gente consegue? Vamos ver. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda, porque hoje a agenda está recheada, assim como ontem tem bastante gente falando na agenda hoje. Então vamos ver o que já saiu, o que tem para sair, o que pode movimentar o mercado e o humor hoje de uma forma geral. Então vamos lá. No Brasil, a gente começa a ter alguns balanços sendo divulgados. Então a Uzi Minas divulga antes da abertura hoje o seu balanço. E nos Estados Unidos a gente tem também First Citizens divulgando aí resultado. Na França, BNP Paribas. Então um dia aí tomado, um comecinho de manhã, tomada bastante aí pelos balanços corporativos, assim como vai ser depois do fechamento, e vocês vão ver. Na Alemanha tem índice de sentimento das empresas de abril e na FGV já saiu a confiança do consumidor aqui no Brasil. Então, às 8 horas da manhã, a gente já conheceu a confiança do consumidor. Vou explicar para vocês o que está por trás dessa confiança, porque subiu, mas a gente precisa analisar isso com bastante cuidado. Tem também IPCS, então aquele IPC semanal da FGV da terceira quadricemana. Então aqui uma medição semanal para trazer um termômetro aí de como é que está evoluindo o índice de preços ao consumidor na ótica da FGV. Então isso também já foi divulgado, mas tem mais coisa vindo por aí, porque lá nos Estados Unidos saem encomendas de bens duráveis, que acaba sendo um termômetro também de como é que está andando a indústria por lá. E o Fed de Chicago divulga o Índice Nacional de Atividade às 9h30. Já foi então, Temos 9h30 também os pedidos de auxílio-desemprego, que devem ficar aí mais no radar por conta do ritmo do mercado de trabalho que está no holofote hoje nos Estados Unidos. Saiu também às 9h30. E às 10h25, o dirigente do Banco da Inglaterra, Clary Lombardi, vai discursar em um evento no Peterson Institute. Então, aqui a gente tem alguns dirigentes participando aí desse evento, 10h25, isso deve estar acabando por agora. Mas o que a gente tem para frente também lá nos Estados Unidos? Temos as vendas de moradias usadas, também tentando trazer um ritmo de mercado, de setor imobiliário. E aí o que a gente pega, desses três? Se a gente falar em encomendas de bens duráveis, moradias usadas e o mercado de trabalho, aí um está dando um panorama da indústria, um do setor imobiliário e o outro de mercado de trabalho. A análise dos três tenta ver ali se tem alguma sinalização para ver para onde vão as taxas de juros nos Estados Unidos, para onde vai a política monetária por lá, que é justamente uma grande incerteza, é uma incógnita muito grande, então está todo mundo tentando pescar algum sinal. Depois do fechamento, já tinha falado para vocês, a gente tem uma série de balanços aqui no Brasil. Quem divulga resultado? Múltipla e Vale, e nos Estados Unidos, Alphabet e Amazon também divulgam resultados. Então, temos setor de tecnologia no radar e a gente tem também alguns players, alguns agentes importantes do setor de mineração aqui no Brasil. Ainda tem Intel nos Estados Unidos, PepsiCo e P&G. E, além de tudo, durante o dia, tem reunião do CMN aqui no Brasil, do Conselho Monetário Nacional. Então, um dia bem assim pesado de balanços, tem alguns dirigentes falando, ainda tem toda a repercussão do que foi dito no FMI ontem. Tudo isso está pesando no humor hoje, mas para eu não me adiantar aqui e entrar no assunto, já vou chamar o Diego para dar bom dia, porque ele já está lá na redação para trazer o fechamento de ontem para vocês. E além de estar pescando dúvidas e comentários de vocês no chat. Diego, bom dia, como é que você tá? Como é que foi o fechamento ontem? Parece que teve uma melhorazinha no humor, Conta pra gente. Bom dia, Débora, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para nossa telespectadora fiel que nem deu bom dia, já chegou com 2 pés no peito, com uma baita pergunta que eu vou colocar no finalzinho do meu fechamento.
Bom dia pro Pacheco Lucas, que está mentindo, falando que estou de verde. Isso daqui, na verdade, é um amarelo mostarda, e eu não sou palmeirense. Mas, muito bem. Simbora, porque hoje tem bastante coisa. O Ibovespa ontem foi na onda das bolsas estadunidenses, repercutindo a fala do Trump, que deu para trás na demissão do Powell, né? Para quem não sabe, Jeremy Powell, ele é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E o Trump tem reclamado bastante da atuação do Powell no comando do Banco Central, pedindo para ele abaixar as taxas de juros. Powell está indicando que não vai fazer isso. Trump falou que ia demitir, deu para trás. Pois bem, e fechou o dia no positivo. O índice brasileiro avançou 1,32%, batendo a casa dos 132.216,07 pontos. A suavização do tom com o presidente do Banco Central dos Estados Unidos impactou positivamente as bolsas dos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 1,07%, o S&P 500 subiu 1,67% e o Nasdaq subiu 2,50%. Na cena do mundo corporativo, as ações de mineradoras lideraram as altas na bolsa. A CSN Mineração fechou o dia com alta de 6,10% e a Uzi Minas com alta de 5,95%. Já o dólar encerrou a quarta-feira com baixa de 0,17%, aos R$ 5,71, a menor cotação desde 4 de abril, quando a divisa chegou em R$ 5,66. Agora, passando para a dúvida da nossa telespectadora fiel, ela perguntou na verdade, o professor Trevisan, hoje no N1, falou que tem muita gente comprando produtos nos Estados Unidos esperando o aumento de preço. Isso pode ter um impacto no consumo e ser usado para falar que está tudo indo bem? Débora? Olha, eu acho difícil você ter ali você pode ter um impacto ali de curtíssimo prazo, um aumento no consumo, mas a gente tem também os índices de expectativas por lá, Diego e MH Schwartz. Então a gente tem, não sei se falei certo, o sobrenome da nossa fiel audiência aqui, da nossa fiel espectadora, mas espero que não tenha falado tão errado assim. Mas vamos lá, você pode ter um impacto de curto prazo, ali no curtíssimo prazo, algum aumento de consumo ou intenção de consumo. Só que a gente tem que pensar que o que pesa muito e que normalmente guia e molda o sentimento econômico são as expectativas. E a gente vai falar bastante disso quando a gente for passar no índice de confiança do consumidor. Então você tem ali uma expectativa de demanda futura. Se a demanda está acontecendo agora por um medo de inflação e se as pessoas estão correndo para consumir, isso também já pode trazer aquele resquício de inflação que já começa porque as pessoas têm medo. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo. A gente via as pessoas com medo do preço subir, tinha uma corrida para o consumo, só que os preços também já se adiantavam com medo da subida de outros preços em cadeia. Então isso trazia aquela inflação quase que inercial e que acontecia de forma autorrealizável também, que é muito problemática. Mas o que a gente vê nos Estados Unidos? Essa corrida para o consumo para tentar evitar a alta dos preços que vai começar a decorrer das tarifas, mas a expectativa para o futuro, as leituras em relação à demanda para o futuro, elas não estão boas. Porque se você adianta o consumo, além disso, você acha que as pessoas não vão consumir porque vai ter piora na renda, vai ter piora no crescimento do país, vai ter piora nos preços. Então, isso já aparece, inclusive, em algumas pesquisas eleitorais em relação ao mandato de Donald Trump. As pessoas estão sentindo que a renda delas vai ficar pior porque vai ter aumento de preços. E também estão tendo um sentimento negativo em relação ao crescimento da economia. E isso é uma receita problemática, porque se você tem um aumento de preços e uma economia que não cresce, então você não tem nem o crescimento ali por trás, junto com a inflação, você tem uma estagflação. E esse cenário é muito ruim para todo mundo, e se falando de Estados Unidos, é ruim para todo mundo mesmo, porque vai tendo um efeito dominó. Então, o que mais manda na economia, de uma forma geral, são as expectativas para o futuro. Porque ninguém investe hoje pensando no consumo de hoje. As pessoas investem hoje pensando no consumo para o futuro. E quando eu estou falando de investimento aqui, eu não estou falando de bolsa. Embora a gente possa fazer essa leitura da bolsa também. Eu estou falando de investimento em capacidade produtiva, em aumento de capacidade produtiva em economia real. Então, quem toma uma decisão de investir hoje, em botar dinheiro na produção, contratar mais, aumentar a capacidade produtiva, ter ali um aumento de produção, está pensando que vai ter demanda no futuro para consumir
e trazer lucro em cima desse investimento. Se ele acha que não vai ter lucro, se ele acha que não vai ter consumo, se ele acha que não vai ter demanda, ou se isso está muito invisível, eu ia falar, mas não é nem essa palavra, é imprevisível, ele não vai tomar essa decisão agora. E por isso que começa também a desacelerar a economia, porque ninguém vai botar o dinheiro em risco na produção, contratar mais gente, aumentar uma planta produtiva, investir em que seja marketing, alguma coisa assim, se ela acha que não vai ter volta disso, se ela acha que não vai ter lucro, né, não vai ter retorno disso. Então, todo mundo fica inseguro e por isso que a gente começa a ver essa desaceleração em cadeia também. E aí isso bate nos mercados financeiros, porque se você acha que não vai ter lucro como se tinha antes, você vende a ação daquela empresa também. Então, a gente tem a economia real de um lado e a gente tem a economia financeira de outro e os dois sofrendo pelo mesmo motivo, que é a falta de previsibilidade, que é a nebulosidade, porque se você não enxerga um palmo à sua frente, você não vai tomar a decisão. Porque você vai colocar seu dinheiro em risco. E quando você coloca seu dinheiro em risco, não é que você deixa de lucrar, você pode até perder. Então, ninguém vai tomar uma decisão num cenário instável. Por isso que é tão problemático, né, ou tão problemática essa forma de governar Donald Trump. E é mais ou menos isso que a gente vai falar agora, porque a gente vai entrar em mais um episódio de Tarifa Fatal ou de Game of Trumps, porque agora o inverno chegou em Wall Street. Já chegou para o agro, já chegou para o setor de tecnologia, e agora chega ao Wall Street porque os mercados financeiros dos Estados Unidos estão aí bastante contrariados também com as atitudes de Donald Trump, porque não tem previsibilidade, é isso que eu estava falando agora. Está todo mundo falando, né, entre os grandes investidores e grandes até bancos de investimento dos Estados Unidos, que essa falta de previsibilidade e Donald Trump governando por rede social, falando uma coisa num dia e mudando de ideia como se muda de roupa no dia seguinte, isso traz uma falta de previsibilidade mesmo, de certeza. E aí ninguém quer tomar decisão e isso começa a deixar os mercados muito instáveis, muito voláteis. E não é bom para ninguém. E ainda mais com um cenário que pode trazer uma inflação no futuro, que pode trazer uma desaceleração da economia no futuro. Então os mercados estão batendo forte nisso, porque justamente ele não é uma pessoa previsível. E eu estou falando isso há muito tempo, né? Ele é uma bomba relógio que muda de ideia. Isso aconteceu no primeiro mandato dele também. Não sei qual é a surpresa aqui, porque eu já esperava, eu imaginava que todo mundo esperasse também. Mas a gente tem, né, essa falta de visibilidade, né? Então, essa neblina toda, que é melhor, como falou o dirigente do Banco Central dos Estados Unidos mesmo, encostar e ligar o pisca-alerta, porque não dá para seguir sem ver a estrada para frente. Então, está todo mundo nessa situação. E aí traz incerteza em relação aos juros. Os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos ficam estáveis, então eles sobem muito num dia, caem no dia seguinte, porque toma uma decisão, depois volta atrás. E parece que essa está sendo a tática de Donald Trump, porque ele agora deu para falar que as tarifas lá da China estão muito altas, né? Depois de um monte de gente avisar e ele falar que ninguém entendia de tarifa, que ninguém entendia de juros dos Estados Unidos que nem ele, parece que agora ele começa a amarelar, começa a voltar atrás no que ele tinha dito em relação às tarifas. Não que elas vão ser zero, como ele mesmo disse, mas talvez algo ali entre 50% e 65% e não 145% como estão hoje, porque estaria deixando tudo inviável ali, estaria inviabilizando a produção, as cadeias produtivas, né? Vários insumos não vêm dos Estados Unidos, a gente não está só falando do bonezinho que vem da China ali, que aí todo mundo usou de meme, do bonezinho da própria loja do Donald Trump, que não é feito nos Estados Unidos. Mas várias peças, se a gente pegar de cadeia produtiva, entram e saem dos Estados Unidos o tempo todo para fabricar um carro, ainda que o carro final seja feito nos Estados Unidos, o que também é muito pouco, as peças, autopeças que têm uma possibilidade de serem mais tarifadas, também entram e saem o tempo todo. Elas transitam entre estados, transitam entre países, para o carro ficar lá, o bem final, que é o carro, ficar pronto. Então, imagina o quanto isso não vai encarecer a cadeia produtiva. E os estadunidenses já estão percebendo isso. Não só o agro, que tem o seu insumo mais caro e que vai começar a exportar menos. Não só o setor de tecnologia, que depende de relações com a Ásia, porque tem boa parte da sua demanda lá. E agora, com toda essa imposição em relação aos chips, isso vai dificultar esse licenciamento, justamente para restringir a exportação para a China. Já está desagradando o setor de tecnologia, agora chegou a vez de Wall Street sentir o inverno de Game of Trumps,
porque tem aí, né, mais um desagrado, mais um setor desagradado, principalmente aí com essa mudança de humor muito rápida de Donald Trump e mudança também de discurso. E aí tem um outro ponto, ninguém mais está confiando nos discursos de Donald Trump, porque um dia ele fala uma coisa, outro dia ele muda de ideia, e além disso ele morde e assopra. Então ele fala ali que quer sentar com a China para conversar, ao mesmo tempo que ele ataca a China. Então que credibilidade que ele tem, que ele realmente quer sentar com a China para conversar. E ele também quer que vá à China, né? Venha a China ao reino dos Estados Unidos para conversar ali. Então, que parta da China essa vontade de conversar e essa procura para negociação, como ele está tentando fazer com os outros países. Então, parece que ele toma uma medida radical para tentar depois colocar o acordo de uma forma que ele também tenha uma posição impositiva ali nas suas vontades. Só que parece que a China não está muito preocupada com isso, não está correndo atrás de Donald Trump como eles gostariam, como a Casa Branca gostaria e já falou várias vezes. Ah, agora a bola está com a China agora tem que vir negociar. Então, parece que eles estão mesmo esperando e não estão tomando nenhuma atitude, embora ele tenha voltado atrás em relação ao percentual de tarifas, porque viu que a China não se mexeu tanto como ele imaginou que seria. E não só isso, a China respondeu com a Boeing, respondeu ali com medidas duras também em relação a tarifas e falou que não vai aumentar mais, porque aí sim ficaria inviável a negociação com os Estados Unidos. Então a gente vê uma resposta à altura que não teve ali não cedeu como ele gostaria que cedesse. Então agora ele está tentando maneirar o discurso, só que é tarde, muita gente já não está mais acreditando no que ele fala, porque ele pode mudar de ideia no dia seguinte e falar, não, então agora eu vou tarifar mais ainda porque mudei de ideia, quero ser mais duro, quero colocar ali mais tarifas em relação a outros países. E isso impacta não só os Estados Unidos, mas o mundo de uma forma geral, porque a gente está falando de uma grande potência econômica e que tem o dólar ali como moeda, né, e uma moeda global também. Então, tudo isso gera muita instabilidade nos Estados Unidos e fora dele. E aí a gente começa a ter toda essa repercussão negativa e que já chega também, aí voltando à pergunta, ao sentimento das pessoas em relação ao consumo, em relação à sua própria renda e em relação aos preços. E as perspectivas é que isso piore. E se a gente tem uma perspectiva que isso vai piorar, as pessoas vão começar ou a segurar o consumo ou a adiantar e depois não vão ali gastar como antes, porque podem ter medo de piorar a renda e de piorar o preço. E isso traz uma expectativa ruim para a demanda no futuro, o que vai acabar afetando tudo. Mas vamos voltar aqui para a redação para ver se tem mais perguntas, se tem comentário da nossa audiência. Diego já está lá para pegar todos esses comentários de vocês, então vamos ver se já tem algum comentário ou alguma dúvida interessante. Diego, como é que está a nossa audiência aí hoje? Está mais agitada, está mais morna? Como é que está por aí? Débora, hoje a audiência está empolvorosa, viu? A galera está participando bastante do chat. Algumas dúvidas, algumas mensagens de bom dia. Vou até dar aqui bom dia para Malu Guaritá, dar bom dia para Lenita Rossi, bom dia para Francisca Freitas, que deu um bom dia específico para a gente do ICL, do setor de economia do ICL. Algumas mensagens aqui de sem anistia. É o Lucas Pacheco pedindo para você, Débora, estar no lugar do Haddad. Enfim, a galera está participando bastante hoje. Mas o que eu queria fazer aqui, na verdade, Débora, era puxar um gancho já para o nosso próximo assunto, que é o índice de confiança do consumidor, né? Então, para quem não sabe, saiu hoje às 8 horas da manhã a sondagem do consumidor feita pela Fundação Getúlio Vargas, na verdade, pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, e é uma pesquisa mensal onde esse instituto traz aí 3 componentes, na verdade, do que eles chamam do índice de confiança do consumidor, né? Tanto o índice da situação atual, quanto o índice de confiança, quanto o índice das expectativas. E parece que o índice de confiança do consumidor está em queda livre, pelo menos desde o final do ano passado, não é, Débora? Você pode contar um pouco mais para a gente, por favor? É exatamente isso, né? O índice de confiança do consumidor, ele caiu por 3 meses seguidos e agora ele volta a ter um respiro. Mas, Diego, não um respiro para recuperar o que perdeu.
Eu acho que essa é a grande questão aqui. A gente teve 2 meses de alta do índice de confiança do consumidor, só que a gente teve 3 meses antes desses 2 meses de alta de uma queda muito brusca. Então eu já nem vou perder tempo, eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que está o comportamento do índice de confiança do consumidor nesses últimos meses, para vocês entenderem de forma visual o que eu estou falando. A gente sai ali de um índice de confiança do consumidor no ano passado, em abril do ano passado, de 93,7%. Pontos percentuais. Aqui é sempre em pontos, tá? Então, em 93,7%. Essa é a confiança cheia que a gente fala, é o índice mesmo de confiança. Só que ele é composto por 2 outros índices. A análise da situação atual, então como é que o consumidor está analisando essa situação atual, e as expectativas que eu falei para vocês, que são muito importantes sempre na economia. Então, a gente tem a análise da situação atual no ano passado em 80,6% e as expectativas estavam bem altas, né? Então, a gente tinha uma expectativa que o próximo ano seria muito bom aí, na visão do consumidor, estava em 102,9%, acima dos 100 pontos, mostrando aí uma confiança grande do consumidor. O que acontece? A gente tem uma órbita da expectativa ali sempre em torno dos 100 pontos, entre 95 e 100 pontos. Tem um pico, de novo, aí de expectativa, de melhora na expectativa do consumidor e aí ele vai ladeira abaixo. A gente vê que depois de novembro, a gente tem meses muito ruins nas expectativas para o futuro. Então, isso quer dizer que as expectativas estão piores do que estavam no ano passado. A gente está olhando para o futuro com um pessimismo maior do que a gente estava olhando no fim do ano passado ou no começo do ano passado. E agora a expectativa atinge 88,1%. Vejam que a gente teve uma queda bem brusca aí em relação ao ano passado, em abril do ano passado. Até para não falar, mas tem sazonalidade, tem uma série de outros fatores. Não, a gente está mais pessimista enquanto consumidor, olhando para o futuro. E a confiança, como ela é composta pelos dois, por mais que a situação atual, né? Então o brasileiro está vendo a situação atual da mesma forma que estava vendo a situação atual do ano passado, então isso não mudou muito, está quase estável aí, teve um pequeno pico em dezembro, mas depois volta para essa estagnação da situação atual. Então a gente vê aí sempre orbitando 81, 80,5, 80,6 pontos. E isso faz com que a confiança caia. E por que ela caiu? Porque a expectativa caiu. Se uma ficou constante, o que fez com que a confiança saísse de 93,7 para 84,8? Foi justamente a expectativa. Então, o brasileiro está mais pessimista olhando para frente. E aí vocês podem perguntar, Débora, por que o brasileiro está mais pessimista olhando para frente? A gente pode pensar em uma série de fatores para mostrar, né, essa variação de um mês para o outro ou de um ano para o outro em relação à expectativa. Por mais que a expectativa tenha melhorado um pouquinho, né, entre um mês e outro e tenha caído muito, né, entre o ano passado e esse, então a gente teve uma melhora do mês passado para esse, teve uma alta, 2 altas consecutivas, mas nada que recupere toda a queda que a gente viu naquele gráfico, porque a queda foi muito brusca. E isso tem um dedo bem grande de uma coisa chamada taxa de juros. Se a gente começa a ter uma expectativa de que a taxa de juros também vai subir e uma taxa de juros mais alta, o brasileiro já pensa, bom, o crédito está mais caro, eu já não consigo um crédito tão barato e não consigo um crédito tão fácil para consumir. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que pesa bastante na expectativa do consumidor. Boa parte dos brasileiros, vamos ver aqui como é que está a expectativa por renda, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a entender o que eu vou falar agora. Então, se a gente tem uma renda do brasileiro indo mais para itens de cesta básica, boa parte da renda do brasileiro indo ali para itens mais básicos de consumo, ele vai pensar, bom, eu não consigo consumir tanto, eu não tenho tanta confiança na minha renda, eu já não consigo crédito. Como é que eu vou comprar itens mais caros? E além disso, eu não tenho tanta confiança na minha renda, porque boa parte disso, e isso fica muito evidente nessa renda de até R$ 2.100, que caiu bastante de um mês para o outro, né? Quase 4 pontos, porque é isso, o brasileiro está gastando boa parte da sua renda para comprar itens de cesta básica. E a gente sabe que quanto mais perto do mínimo o brasileiro ganha, mais ele gasta com itens de cesta básica. Então, como é que ele vai pensar que ele tem confiança para consumir se a renda dele não está dando para o básico? Então, isso afeta muito a expectativa. Onde a gente começa a ver uma melhora da expectativa entre mês passado e esse? Nas rendas médias, ali de R$ 4.800 a R$ 9.600,
e de R$ 2.100 a R$ 4.800, que teve uma melhorazinha. Só que ainda foi uma melhora, né, pequena perto de toda a queda que a gente teve em todos esses meses. Então, o brasileiro ele começa a ter um pouquinho mais de confiança em algumas faixas de renda, mas a gente sabe que o peso, principalmente de inflação de alimentos e desse destino para itens básicos, está tirando a confiança do consumidor. Além disso, ele vai começar a ter medo de perder o emprego, se a economia começar a desacelerar, como se espera por conta da taxa de juros também. Então, pode ser que a pessoa não faça toda essa ligação. Mas ela pensa, bom, talvez eu perca meu emprego se a gente começar a ter uma desaceleração da economia, as pessoas vão deixar de investir, eu vou... Né, vai desempregar mais, vai causar mais desemprego, a taxa de desemprego pode subir, então será que eu posso comprometer minha renda com o consumo como antes, como eu esperava antes? Então essa perspectiva de uma economia desacelerando também afeta a expectativa do consumidor. Mas aqui a gente, como eu falei, a gente tem um empurrãozinho bem grande de uma coisa chamada taxa de juros em alta e com perspectiva de subir mais ainda. Uma taxa de juros em alta com expectativa de subir mais ainda estrangula a parte, eu sempre falo isso, estrangula a parte da economia urbana. Então as pessoas vão ter ali uma dificuldade maior de renda, uma massa salarial menor, com isso elas vão consumir menos serviços, consumindo menos serviços é a renda do pessoal que trabalha com serviços que também diminui, essa pessoa também vai começar a ter menos expectativa de consumo, vai começar a ver que a situação dela não está boa, então ela vê uma piora para frente. E aí, com isso, a gente começa a ter uma desaceleração do lado urbano da economia, como a gente já viu em algumas métricas, que o que deu o impulso foi o agro, mas por conta de safras ali um pouco maiores do que a gente teve no ano passado, porque a parte da economia urbana já começa a desaquecer lentamente. Então, a gente já começa a ver esse impacto nos serviços, esse impacto no varejo, os itens mais caros ficando ali com uma certa desaceleração, porque não se tem crédito. Se não se tem crédito ou o crédito fica mais caro para as empresas, elas também vão investir menos. E aí vale o que eu estava falando lá para os Estados Unidos. Se você tem uma perspectiva de uma demanda ruim para frente, você segura o investimento, ainda mais com uma taxa de juros, hoje em 14,25, com possibilidade de subir. Que aí você senta num título e não coloca o dinheiro em risco por enquanto. Quando você voltar a ter uma expectativa de lucro mais alta que essa taxa e uma expectativa de demanda futura voltando a crescer, aí você tira o seu dinheiro e coloca no risco. Nesse cenário, ainda mais de instabilidade global, ninguém vai querer tomar risco, ninguém vai querer botar dinheiro em produção. Então a gente começa a ver isso acontecendo. E aí eu fiz um meme, aqui nosso departamento de memes do ICL Mercado Investimentos fez um meme para vocês da nossa querida Nazaré Tedesco, que é a alta dos juros empurrando a confiança do consumidor ladeira abaixo, porque a gente sobe um degrau depois de cair 3 lances. É basicamente isso que está acontecendo com a confiança do consumidor. A gente conseguiu subir um pouquinho depois de rolar ali a colina. Então a gente volta um pouquinho, dá um respiro depois de cair da escada. Então, a gente vê a taxa de juros já fazendo esse papel na confiança do consumidor, e é o que eu sempre falo, confiança e expectativa são muito importantes para medir ali o quanto você tem de demanda futura, o quanto você tem ali de espaço para tudo isso. Se você não vê espaço, se você não consegue ter visibilidade, se não consegue enxergar um palmo, você não vai tomar realmente decisões em relação à produção. E aí, nosso meme de presente para vocês da nossa querida Nazaré Tedesco, alta dos juros e confiança do consumidor. E aí é o que eu sempre falo, né? Juros na mão, demanda no chão. Agora, vamos chamar aí o nosso encontro, né, que vai acontecer no domingo, agora. Logo agorinha, no dia 26, né? Domingo é dia 26. Ou é 27? Agora eu fiquei toda... 27, muito obrigada por colocar isso na tela, porque eu fiquei confusa com as datas. Eu estou meio confusa essa semana e com as datas ainda mais. Então, dia 27 de abril, domingo às 8 horas, a gente vai ter uma exibição única e gratuita, só que para ser gratuita você tem que se inscrever em iclmercado.com.br para garantir o ingresso, como qualquer cineminha aí, como qualquer filme, você garante seu ingresso. E vai ser convidado, vai receber o convite aí para assistir com a gente no domingo, às 8 horas, Folha Corrida, que eu também quero reforçar aqui para vocês, que é um assunto super importante de como os jornais e a grande mídia, e um jornal especificamente, apoiou e teve o seu papel na ditadura militar. Então, a gente sempre fala de setores que tiveram, né, esse papel importante, e é importante a gente discutir e dar nome aos bois. Então, Folha Corrida,
no domingo às 8 horas. Então não deixem de se inscrever aqui para ficar por dentro dessa e não perder essa exibição no dia 27, no domingo. Eu fico por aqui. Minha voz chegou mais um dia até o final do programa, estou muito feliz com isso. E agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima, antes que os rolezeiros fiquem ansiosos no chat. Com o William De Luca e o Guga Noblar, Rolê ICL a partir de agora. E eu volto amanhã para trazer as perspectivas aí do mercado. Será que Trump vai mudar de ideia? Vai dar alguma declaração nova? A gente conta tudo isso para vocês amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Todo regime ditatorial, para manter o seu poder, costuma ter apoio das elites do país. Isso significa as empresas e a imprensa. No Brasil não foi diferente, mas muito pouca gente sabe essa história. O premiadíssimo diretor Chaim Liteviski fez uma série documental chamada Folha Corrida, que mostra a relação do maior jornal do Brasil à época, a Folha de São Paulo, com o regime da ditadura. Uma série documental que vai mudar completamente a visão das pessoas sobre o que aconteceu durante esse período. E uma série que ninguém poderia exibir a não ser o ICL, com a sua independência e a sua coragem. Exibição do primeiro episódio da série, dia 27 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Assista, entenda o que aconteceu e participe com a gente dessa luta por um futuro diferente.